O terceiro exercício da semana 3, ele faz referência ao exercício 2. Ele pede para fazer uma alteração no 2, para não perder nada que já estava nele. Ele vai permanecer fazendo as mesmas coisas, só que tem que fazer uma tarefa adicional, que é imprimir a nota também. Só que a nota ela vai ser impressa de forma diferente. Se a nota do aluno for um número redondo, quer dizer 7.0, 7, né? O número redondo é 7. Quer dizer que é um número inteiro, né? A gente fala redondo informalmente, mas se refere a um número inteiro. Tecnicamente falando, um número inteiro. Deve imprimir a sua nota sem a parte decimal, ou seja, 7. Somente o número inteiro. Caso contrário, a nota não sendo um valor inteiro, deve imprimir a nota com apenas uma casa decimal. Então, veja que eu tenho que fazer uma alteração em relação ao programa anterior. Então, eu vou voltar ao programa anterior. É importante que quem está vendo somente esse programa dê uma olhada lá no 2, é esse daqui. Ele pede o nome de aluno e vai, no fundo, testar qual é a situação desse aluno. Agora, a gente tem que imprimir também a nota. Eu vou copiar o programa primeiro, né? Usar a famosa técnica do Ctrl+C, Ctrl+V, muito útil em muitos cenários. E aqui a gente já tem, então, entrada, média, impressão. No entanto, a impressão tem que ser diferente. A impressão tem que ser assim agora. Nome, variável nome, 2 pontos. Não, aí entre parênteses assim, ó, ficaria... Deixa eu confirmar. Entre parênteses ficaria nota, 2 pontos, e aí viria aqui, ó, a variável da nota dele, que no caso aqui é a média. Era assim que é para imprimir, tá? Mas tem um problema, eu tenho que imprimir assim, formatando para não imprimir casa decimal, se o número for inteiro. Então será, eu tenho 4 impressões aqui, será que eu vou ter que fazer um if para cada uma delas aqui dentro? Aí se for uma coisa imprimir isso, se não imprimir outra, e fazer isso também para o elif, também para esse outro print, também para o print do else, tem uma forma mais elegante de fazer. Né? O programa ele às vezes fica muito grande, dá um monte de volta, as pessoas têm dificuldade até de entender, e às vezes tem uma maneira que é chamada de mais elegante, ou seja, uma maneira de mais fácil entendimento, basicamente é isso, né? De se entender melhor. A gente faz um código porque alguém tem que ler, a gente tem que ler, o programa tem que fazer alguma coisa, em algum momento tem que dar manutenção nele. Então, na vida real, a gente precisa fazer códigos inteligíveis e, de preferência, códigos que sejam mais elegantes. Então, vamos lá. Nós não queremos fazer isso. Nós não queremos ficar com 4 if aqui. O Ctrl+C, Ctrl+V, ele é bom, mas ele, na verdade, é uma gambiarra muitas vezes. Então, eu não quero agora fazer essa gambiarra. O que eu quero fazer é o seguinte. Ao invés de eu imprimir várias vezes, o que eu vou fazer? Ao invés de imprimir, eu não vou imprimir agora. Tá? Esse printf ele vai vir aqui para baixo em algum momento. O que eu vou fazer é apenas, no caso dele entrar aqui, eu vou colocar a situação como sendo uma variável, chamada de situa, e ela vai conter um valor, ela vai receber, tá vendo? Um valor de string. Então, eu vou colocar entre aspas. O que ele tem que receber? Exatamente a string mate trancada. Porque aí depois eu vou imprimir já a situação dele lá embaixo. E a situação vai poder ser mate trancada, vai poder ser reprovado. Então, agora aqui eu tenho uma outra situação para esse caso, que seria reprovado. Aqui passou um parênteses. Então, a outra possibilidade seria o situa ser igual a exame especial. E, por fim, a última opção, o situa ser igual a aprovado. Tira esse printf daqui, eu tiro também o else, claro, porque eu não estou imprimindo, eu estou separando o processamento e saída. Tá? Aqui em cima foi o processamento, e aqui vai ser só a saída. E aqui, claro, eu estou escrevendo saída, eu preciso comentar. Então, qual vai ser a saída? Depende. Se o número for um número inteiro, ou seja, se a média... Como é que eu vejo se o número é inteiro? Eu vejo se o próprio número é igual à parte inteira dele, ou seja, o int do próprio número. Se essa condição for verdadeira,
o número é inteiro. Então eu teria que imprimir média como sendo um número inteiro ou sem nenhuma casa decimal. Como que eu posso formatar o média para ele não ter casas decimais? Ele é do tipo real. Então eu coloco 2 pontos, não me interessa o tamanho completo dele, então posso deixar sem esse número que vem antes do ponto, mas aí vem um pontinho, e quantas casas eu quero depois da vírgula, eu quero 0. E aí depois a letrinha F, para referir a float, ao ponto flutuante. Então essa formatação, isso aqui é uma formatação. Como eu tenho print com F aqui na frente, eu posso usar dos recursos de máscaras de formatação. Então aqui ele pega o número e mascara ele. Nesse caso, mascara a parte decimal desse número. Vamos né, fazer o teste. Agora a situação mudou. A situação não é mais mate trancada. A situação ela foi armazenada em uma variável. E essa variável precisa ser impressa. Ela é a situa. E aqui eu dou uma quebra de linha também. Então essa é a impressão no caso de o média ser um número inteiro. Caso contrário, seria o else. Aqui faltou 2 pontos. Aí eu vou imprimir o quê? A mesma coisa, no entanto, eu vou imprimir não com 0 casas decimais, mas com uma casa decimal. Tá? Então aqui no caso, esse else é o quê? O número, na verdade, ele não era um número redondo, como se diz, mas ele era um número real, não era um número inteiro. Então vamos lá, rodar esse programa. Digite o nome do aluno. Vou colocar Lucas, 3 e 3. Nome, Lucas, situação, matrícula trancada. Veja que aqui imprimiu a nota dele, né? Então não era para imprimir a nota quando a matrícula... É para imprimir a nota quando a matrícula está trancada? Né? Então, na verdade, ele não me falou nada. Então eu vou assumir que vai imprimir assim a nota dele também. Né? O que não pode é chegar aqui nesse if aqui e ter impresso alguma coisa em outra situação, mas na hora de imprimir a situação dele é sempre para imprimir a média. Assim foi demonstrado no exemplo de execução. Inclusive, sim, quando a matrícula é trancada, esse caso do Lucas, ele é um caso aqui do exemplo de execução e ele vai imprimir sim. Então a nota ficou como sendo 3 porque era um número inteiro. Agora, imagina que não fosse. Imagina que a nota do Lucas fosse 0.7 e 0. Opa, a nota dele agora não é. A média daria o quê? 0,35. O que ele fez? Imprimiu com uma casa decimal. Anteriormente ele tinha impresso com 0 casas decimais. Então, nessa situação aqui, o número, a média, ó, 336 dividido por 2, 3. Então a média foi 3. A média foi inteira. Então ele veio e imprimiu essa parte, sem casas decimais, mesmo sendo um número real. O média era um número real, porque ele até foi resultado de uma divisão. E aí, o segundo exemplo, a gente viu que não era, a média não deu um número inteiro, deu 0,35, e aí ele imprimiu só o 0,3. Inclusive essa função, né, de eliminar, imprimir apenas uma parte, né, do número, vai ignorar o próximo dígito que vem aqui na frente. Então, outra opção que nós teríamos, tá, para esse programa seria converter o média para int, nesse caso. Eu vou fazer essa solução também, tá? Vamos ter as duas. Na hora de imprimir já não vai ser mais f. Inclusive, se eu rodar aqui agora, ele vai dar um erro, porque ele está falando que isso aqui é um ponto flutuante, imprimindo como ponto flutuante não é. Tá? Porque eu já converti aqui dentro média para inteiro. Eu peguei somente a parte inteira dele e guardei média. Então essa variável, a nova variável média, ela agora está com o valor da forma inteira, vamos dizer assim. Não é convertido para inteiro. Então vamos lá. Como é que, se eu testasse esse programa agora, o que ia acontecer? Sendo o número inteiro, né, a média. Então 3 e 3. Ele imprimiu também, normalmente porque eu não fiz uma conversão de tipo. Na verdade, eu só eliminei, quando eu fiz receber o int do média, ele não mudou de tipo. Ele continuou sendo um ponto flutuante. Então o que eu posso fazer nota, por exemplo, ser igual à parte inteira da média. Agora sim nós estamos... Porque o nota foi criado agora e o média já tinha sido criado.
Então, quando ele foi criado, ele já faz uma associação de tipo. Aqui, como ele já foi uma operação em cima de outros valores que eram float e uma operação de divisão, ele já fez o média ser um número real. Nesse caso aqui eu não converti o média, mas eu estou fazendo uma nova variável nota ser o int de alguma coisa. Então ela já vai naturalmente ser o inteiro. E aí eu já poderia usar aqui, ó, ao invés de ser o f, eu vou usar o d. Então eu poderia, na verdade é só imprimir o média, mas se eu quisesse formatar o média, vamos dizer que eu quero deixar espaços e alinhar todos os números inteiros à direita, eu falaria assim, ó, 5D, por exemplo, ou 7D, por exemplo. Então tem que falar o D de decimal, tá? Que serve para os números inteiros, não é o I, é o D de decimal. E aqui eu estou dizendo que vai ter o tamanho máximo 7. Então vamos rodar aqui para a gente ver o que pode estar de exemplo. Nós temos um outro aluno que trancou matrícula, que é o João. Nós precisamos de uma situação onde os números sejam inteiros. E aí ele deu um problema, porque dois pontos. Ah não, olha, ele considerou aqui o nota como sendo ainda uma variável do tipo float. Opa, eu estou imprimindo média, gente, que ó, não mudei. É um nota que eu quero imprimir, tá? Porque o nota eu passei ele é inteiro, média não. Então vamos lá rodar de novo. Então o João aqui, que é outro cara que trancou matrícula, anota 4 e 4. Opa, tá vendo que agora ele deu os espaços, ó, 7 espaços até ele imprimir o número 4. Situação matrícula trancada, porque o João está de matrícula trancada. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu não preciso desse 7, eu apenas ilustrei, tá? Aqui eu só passei, criei uma nova variável, que aí ela passa a ser a parte inteira do média, e aqui eu imprimo ela como número. Aqui se eu imprimir o número normal, ele vai ser apenas o número inteiro, tá? Vamos testar alguma outra situação aqui para ele imprimir alguma coisa diferente. Vamos pensar que é a Júlia aqui que chegou e ela tirou 7 e 6. Opa, 7 e 6, ela é aprovada, então deu certo a impressão também, colocando apenas nas strings, tá vendo? E lá na frente imprimindo. A variável situa que passa a armazenar valores de string. Como aconteceu aqui, algum valor ela pega, né? Porque ela vem no if e vai testar se ela vai parar aqui, aqui, aqui ou aqui. Então chega no final ela tem um valor e eu imprimo esse valor uma vez apenas. É interessante porque a gente separou esse programa em entrada, processamento e saída. Às vezes a saída fica junto do processamento. A gente tem que imprimir aqui dentro. Isso deveria ser evitado. O programa fica melhor componentizado, melhor organizado, de melhor leitura quando ele está separado. Então a gente guarda o que tem que ser impresso em variáveis e deixa para imprimir só no final. Senão eu teria que ter feito esse if com else aqui para todos os prints aqui dentro. Para esse caso, para esse caso, para esse caso, para esse último caso. Aí não, eu faço uma vez só, quando eu separei a saída, guardando os valores que eu preciso imprimir nas variáveis. Não é? E aí ele imprime cada um separado aqui embaixo. E da mesma forma, então, ele compara se o número é inteiro, se for ele faz uma coisa, se não for ele imprime outra. Então ele está fazendo o que precisa, né? Aqui a nota, nesse caso, 6 com 7 vai dar média 6,5, e aí ele fica com 6,5 aqui embaixo. E a situação já aprovada. É isso.